Hoje eu vou ensinar você como você pode ganhar um MacBook Pro M5 de graça, totalmente de graça. E assim, não, isso não é um clickbait. Na realidade, o que eu tenho para falar hoje para você é contar um pouco da minha história, a minha história no meu trabalho e para que você entenda de onde eu vim e como que eu consegui conquistar essas coisas hoje. Porque, bom, eu hoje tenho um MacBook Pro que eu estou utilizando aqui para gravar esse vídeo. Tá? Na realidade, a câmera eu estou utilizando o meu próprio iPhone e eu tenho um MacBook Pro M5 para trabalhar e fazer os meus sites, fazer os meus projetos. Mas hoje eu quero te ensinar como que eu ganhei ele, porque eu não paguei nenhum centavo por esse MacBook. E antes dele, eu ganhei um MacBook Air M2, onde eu também não paguei nenhum centavo por ele. E eu quero explicar um pouco mais para você sobre isso. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Victor Passos, eu sou desenvolvedor, trabalho com programação, criação de sites, 100% na realidade focado em criação de sites, né, e desenvolvimento de plataformas web, tá? Trabalho com isso desde 2020. Eu abri meu CNPJ, né, em 2020 e estou aí até hoje, então são 5, 6 anos aproximadamente que eu trabalho com isso ativamente. Eu comecei trabalhando desde os meus 13 anos de idade, então desde os meus 13 eu trabalho junto com meu pai, trabalhei junto com meu irmão. Eles têm uma assistência técnica, né, de computador, televisão, notebook. Hoje é apenas de televisão e o meu irmão que está tocando e o meu pai tem outra empresa, né? Mas eu comecei trabalhando com 13 anos, meu primeiro salário foi R$ 400, né? Isso há aproximadamente 7 anos atrás, 6 anos atrás mais ou menos. É um pouco mais, deixa eu ver, hoje eu tô com 21. Enfim, tô me perdendo um pouco nas contas. Mas, bom, você comecei com 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Uns 8 anos atrás mais ou menos. Tá. Então, comecei trabalhando e o meu primeiro salário foi R$ 400. E desde muito jovem eu sempre quis trabalhar e ter meu próprio dinheiro, conquistar as minhas coisas. Eu sempre tive sonho de comprar as coisas, eu sempre tive sonho de ter um MacBook, de ter um iPhone, de trabalhar home office, de ter várias outras coisas. E eu fui trabalhando por isso. Então, eu optei por trabalhar. Oh, certo, tem um joinha aqui. Então, eu optei por trabalhar muito cedo. Eu optei por trabalhar já com 13 anos de idade para que eu pudesse ter esses privilégios, né? Para que eu pudesse ir no restaurante, eu mesmo pagar minha conta. Eu sempre gostei de ser muito independente. Então eu fui desenvolvendo isso e eu pedi pro meu pai e pro meu irmão para eu trabalhar para isso. E foi muito bom porque eu adquiri experiências muito cedo. E uma coisa que aconteceu um pouco tempo depois, quando eu tinha 15 anos, 15 para 16 anos mais ou menos, o meu pai e o meu irmão eles pegaram Covid e nisso, pensa, eu tava trabalhando com eles já fazia uns 2 anos, eles pegam Covid, o meu pai vai pro hospital, ele fica mais de 30 dias internado, com isso ele perde 90% da função do pulmão dele, ele não morreu, graças a Deus mesmo, porque o caso dele era muito grave, ele ficou internado por mais de 30 dias, foi bem difícil. E o meu irmão também, ele teve que ficar de quarentena durante 15, 20 dias ali. E toda essa empresa caiu em cima de mim de mão beijada, né? Mas aí você pode pensar, poxa, mas aí você estourou, hein? Pô, porque aí começou a ganhar mais, isso, aquilo, outro, nossa, top. Não, não. A gente estava numa pandemia, eu continuei ganhando o mesmo salário, tendo a mesma receita que eu tinha antes, só que agora com o triplo de responsabilidade, porque só tinha eu saudável na minha família e eu estava cuidando de tudo, a empresa inteira, cuidando de 5, 6 funcionários que a gente tinha na época e fazendo tudo, cuidando de cliente, fornecedor, pagamento, parte fiscal, cuidando da minha saúde, da minha vida e a minha família inteira dependendo do meu trabalho para que a gente conseguisse sobreviver. Enfim, foi um momento muito complicado, muito difícil e eu acabei ficando bem, assim, bem pressionado e com a cabeça bem pesada, porém eu durante esse período eu foquei muito no que tinha que ser feito. Então eu parei, olhei e falei, poxa,
eu preciso fazer isso bem. Eu preciso trabalhar e organizar essa empresa, porque além da minha família, tem mais 5 outras pessoas, 5 outros funcionários que têm famílias e que estão dependendo disso. Eu não podia deixar simplesmente a empresa parar, porque realmente não tinha ninguém para trabalhar. Não tinha mais ninguém. Os únicos donos eram meu pai e meu irmão, que cuidavam de tudo, de toda a parte fiscal, financeira, gestão de cliente, gestão de serviço, tudo. E tudo isso foi por água abaixo, sabe? Não tinha mais. Então eu era a única pessoa que podia assumir tudo isso. Enfim, consegui fazer isso, deu certo, eu consegui assumir, resolver todas as coisas. Foi um momento de muita pressão, mas deu certo e eu consegui me desenvolver muito com isso. Então foi um momento ruim, mas que serviu de muito aprendizado para mim. Então me ajudou bastante, né? Olhando assim pelo lado positivo da coisa. E esse vídeo aqui eu tô fazendo, não tem roteiro, eu não escrevi nada aqui no computador, eu não preparei nada, isso era apenas algo que eu tinha em mente, que eu gostaria muito de compartilhar com todos vocês e que eu simplesmente liguei aqui as luzes, peguei a câmera e comecei a gravar, tá? Mas aguenta aí que eu já vou te explicar como que eu ganhei o meu MacBook Pro e o MacBook Air de graça, 100% de graça. Mas beleza, aconteceu tudo isso daí. Depois de mais um tempo, quando as coisas já tinham se acertado, eu queria muito empreender, eu queria muito ter o meu negócio, e não depender do negócio da minha família, do meu pai, do meu irmão. Eu queria ter o meu negócio e eu tinha planos diferentes para isso. Eu queria empreender no mercado digital, eu queria criar lojas online, eu queria entrar nessa área do desenvolvimento, da programação. Na época, eu tinha um desejo muito grande de trabalhar com gestão de tráfego. Então eu tava estudando muito isso e comecei a estudar muito marketing, né? Que foi entre 2018 e 2019 ali, que foi o auge da. Né, que foi quando veio a pandemia, né? Em 2019. E foi nesse período aí onde eu comecei a cuidar dessas coisas e estudar sobre o marketing digital e tudo mais, né? Até porque eu vejo que essa época foi a quebra da bolha do marketing digital, né? Enfim, e eu tava desejando muito isso. E na época eu estava num relacionamento, tudo, então eu tinha responsabilidades a mais, tudo mais, né? E simplesmente eu decidi sair da empresa do meu pai, largar tudo e empreender, cuidar do meu negócio, estudar, mexer com marketing, mexer com a parte digital, mexer com desenvolvimento e tudo mais. Nesse momento foi um momento onde foi muito difícil entre eu e a minha família, porque a gente teve vários problemas, alguns desentendimentos ali com essa minha saída. Eles queriam que eu ficasse ali na empresa, né? Que eu tomasse conta, que eu cuidasse de tudo. Porém, eu não estava mais me enxergando ali naquele meio. Então eu resolvi pivotar. E simplesmente, como eu falei, eu larguei tudo, absolutamente tudo. Nessa época, com as minhas responsabilidades, tudo que eu estava fazendo lá na empresa, eu estava tirando já um salário de R$ 2.500. E eu tinha 16 anos de idade, mais ou menos, 16 para 17, por aí. E isso, meu, já era uma baita grana pra minha idade, sabe? Então, quem era a pessoa que tinha 17 anos de idade que estava tirando R$ 2.500 naquela época, entende? É uma grana muito boa. Mas eu abri mão de tudo isso daí e falei, meu, não quero, eu vou cuidar das minhas coisas. Depois disso, eu fiquei em torno de 6 meses sem emprego, sem dinheiro nenhum. Eu tinha uma pouca reserva no meu caixa e eu torrei tudo. Tudo, 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 tudo. Né? Fiquei esses 6 meses aí eu criei uma loja de dropshipping, vendi uns R$ 3.000, depois parei e enfim, fui moldando algumas coisas e até que eu sempre tive o sonho, o desejo de trabalhar em um escritório, trabalhar bem uniformizado e tudo mais, era um desejo meu, sabe, coisa de criança, tudo, coisa que eu idealizava muito, enfim. Então, passado esse tempo, eu fui jogar bola. Olha só que coisa louca. Eu fui jogar bola com um amigo meu de escola, do ensino médio. E lá eu conheci alguns. Rapaz do céu! E lá eu conheci algumas pessoas que eram empresários aqui da minha região. E, bom, um deles era o empresário de uma agência de marketing daqui da minha região. Uma das maiores agências de marketing que tem aqui próximo. E conversando com ele, eu ajudei ele em algumas coisas e até que a gente começou a conversar no WhatsApp
e eu falei do que eu estava fazendo, dos e-commerces que eu estava fazendo, da gestão de tráfego, do estudo em marketing, até que ele se interessou em mim e falou, poxa, você não quer vir trabalhar aqui comigo não? Enfim, fui e a gente começou a trabalhar. Então, aí eu fechei um contrato e na época a gente começou em R$ 1.500 e um mês depois eu comecei ganhando R$ 2.000, tá? Era um contrato PJ, eu já tinha CNPJ, aí eu comecei com 1.500 e no segundo mês já foi para R$ 2.000, tá? E fui trabalhando. E o que eu acho muito interessante nessa história toda é porque eu estava no lugar certo, na hora certa, com o conhecimento certo e os contatos certos. E nesse momento, eu vejo que se eu não tivesse aceitado esse futebol e não tivesse feito essa conexão, feito esse networking, falado com esses empresários, falado com esse empresário, eu não estaria aqui hoje. Por quê? Vamos lá. Depois que eu entrei nessa agência de marketing, eu fiquei 6 meses lá dentro. Eu entrei como web designer. Lá eu aprendi a mexer com WordPress, eu aprendi a desenvolver sites melhores, eu aprendi a entender melhor sobre o que era marketing digital, eu aprendi sobre SEO, eu aprendi muitas coisas. E fiz muitas conexões também. Tanto é que a empresa que hoje eu presto serviço, que é a minha principal fonte de renda, eu conheci eles lá. No caso, através de um colaborador de lá que prestou um serviço para essa empresa e me recomendou porque eu tinha alguns conhecimentos na parte de desenvolvimento de site, com construção com Jet Engine e algumas outras paradas assim, que num próximo vídeo eu posso explicar melhor o que é, mas era um desenvolvimento WordPress que eu sabia como fazer e ele não. Aí ele me conectou com essa empresa. E desde então eu tenho um contrato com eles e hoje é o meu principal contrato e a minha principal fonte de renda. Então, aconteceu isso, tá? Então, olha só as conexões que eu criei, o aprendizado que eu tive. E, bom, e os contratos que eu tive e tudo mais, né? Eu fui me conectando com muitas pessoas, fui fechando muitos jobs, foi acontecendo muita coisa maneira. Depois disso, dentro de 6 meses, eu tava lá dentro e eu tava conversando com a minha superior, o nome dela é Fernanda, se ela estiver vendo o vídeo, salve Fer. Mas eu tava conversando com ela e falando que, meu, eu sempre sonhei em trabalhar de casa, home office. Meu, pensou que da hora ganhar em dólar e, meu, trabalhar pelo computador pra uma empresa no exterior. Cara, isso deve ser incrível. Aí ela falou, pô, deve ser legal mesmo, né? Pô, nossa, como será que deve ser? Aí a gente conversando sobre isso. Beleza. Aí eu coloquei isso como um desejo do meu coração. Passando-se. Aí isso foi no começo da semana. Foi na segunda, terça-feira mais ou menos, ou uma semana antes, não me recordo exatamente. Mas passando-se aproximadamente uma semana, eu já estava produzindo conteúdos no Instagram sobre web design e UI UX design. Eu estava produzindo esses conteúdos na minha conta Victor UX. E passando-se esse prazo, esse tempo, simplesmente a gente chegou uma pessoa até mim no Instagram falando que tinha um amigo dele que trabalhava numa empresa no Canadá que estava precisando de um freelancer para alguns trabalhos e não e assim precisava de inglês, mas assim só mais conversacional, não precisava ser o inglês totalmente fluente, isso poderia ser desenvolvido e teria uma possibilidade de fechar um contrato mensal, né? Então, de começar a trabalhar lá na empresa. Ia ser um freelance, mas tinha a possibilidade de continuar trabalhando lá. Enfim, me indicou para essa vaga, eu aceitei na hora, eu já fiz a reunião, já chamei o rapaz, já fechei os contratos e fui para cima, sabe? Fiz a reunião, eu já tinha um portfólio muito bacana, eu apresentei esse portfólio de UI design que eu tinha e dos sites que eu havia feito, apresentei tudo isso, fiz a reunião com o CEO da empresa, que era um canadense, era uma empresa no Canadá, fiz essa reunião e fui aprovado. E eu saltei de um salário de R$ 2.000 para mais de R$ 4.500, porque eu comecei ganhando em torno de 1.265 dólares, US$ 1.125 aproximadamente, dólares canadenses, e na época converti dava uns R$ 4.000, R$ 4.500 aproximadamente. Então eu já dobrei meu salário aí. Nisso eu fiquei mais de um ano na empresa, eu fiquei em torno de um ano e meio, quase 2 anos nessa empresa. E depois disso meu salário subiu de R$ 4.000 para R$ 6.000, né? Então aumentaram ali aproximadamente uns US$ 500 no meu salário.
E, enfim, eu tava muito bem, tava muito, muito, muito bem. Depois disso, aconteceram várias coisas na minha vida e, basicamente, eu perdi emprego, perdi os relacionamentos que eu tinha, tive que voltar para casa dos meus pais, aconteceram muitas coisas. Aí, eu voltei para a agência que eu trabalhava anteriormente, que eu fiquei 6 meses. Eu voltei para essa agência e fiquei quase um ano na agência. Fiquei quase, faltou um mês para eu completar um ano. E por que que eu não completei esse um ano? Aí que vem a história de como eu consegui meu primeiro MacBook. Bom, basicamente, depois de todo esse período, eu fiquei esse tempo na empresa. No início eu já tinha muito mais conhecimento, tinha muitas outras habilidades, eu tinha muitos outros contatos, tanto dentro da empresa quanto fora. E depois de todo esse período eu trabalhando lá, eu voltei ganhando R$ 3.000, então eu tinha perdido aí eu tava com um salário antes de 6, 7 mil reais e eu perdi tudo isso e voltei ganhando em torno de R$ 3.000 nessa agência que eu trabalhava antes e fiquei quase um ano lá. Após esse período, eu recebi uma proposta para entrar numa outra agência e a partir dessa proposta é que veio junto tanto eu ganhar um salário melhor, ganhar benefícios melhores, ajuda de custo e tudo mais, um trabalho híbrido, então agora não era mais um trabalho que eu precisava ir presencial como na agência, então era um trabalho híbrido onde eu iria 3 vezes por semana presencial e 2 vezes na semana ficaria de home office, continuaria PJ e junto com o contrato tava o meu MacBook Air M2. Foi o meu primeiro MacBook, eu fiquei extremamente feliz e foi algo que assim, que mudou muitas coisas, porque junto com tudo isso, eles ainda me ofereceram vários cursos, treinamentos, método CIS pago, que é um curso, um treinamento de inteligência emocional do Paulo Vieira, entre várias outras coisas. Meu, não tinha como recusar, sabe? Então, a partir desse momento, eu aceitei essa proposta e eu só consegui essa proposta porque eu estava lá naquela agência, porque eu aceitei a proposta, eu fui humilde para voltar lá, eu aceitei as propostas que me haviam feito e eu estava lá propositalmente, eu estava lá intencionalmente, que é esse o principal ponto que eu quero falar com vocês aqui também. Por quê? Eu estava lá intencionalmente para eu me reestruturar, para eu aprender, para eu me desenvolver, para eu fazer contatos, para eu fazer networking, para eu conhecer novas pessoas e aproveitar as oportunidades que me surgiriam. E a partir desse momento, eu conheci uma pessoa lá dentro que estava em trânsito para criar essa empresa nova, criar essa agência nova e se desenvolver, e estava com uns outros projetos, e ele me indicou para um sócio dele, para alguns parceiros, e a partir desse momento eu fui fazendo serviços, eu fui criando landing pages para ele como freelance, fui fazendo outras coisas, e fui demonstrando o meu valor. Eu estava pronto para aquilo. E eu fui mostrando quão bom era o meu trabalho, quão rápido eu entregava, quão bom era o meu serviço. Então, eu estava pronto. E naquele momento que eu ensinei, que eu mostrei tudo que eu sabia fazer e que eu apliquei mostrando o resultado, quando surgiu a oportunidade dele criar a nova agência e desenvolver esses novos serviços, ele não pensou duas vezes em me chamar e me ofereceu todas essas coisas. Então, a partir desse momento, eu ganhei meu primeiro MacBook, o MacBook Air. Mas, aí nesse meio tempo, eu entrei para essa nova empresa, aí já com um salário melhor, em torno de 3.800 mais ou menos, mais algumas comissões, então eu conseguia tirar ali uns R$ 4.000 por mês, tá? E... Nossa, eu tô com muita rinite, Ai, tá muito ruim, meu Deus do céu, meu nariz tá coçando muito. Então, pra gente continuar aqui, eu entrei nessa empresa, eu consegui conquistar todas essas coisas e após esse período eu fiquei um ano nessa empresa. Eu fiz os cursos, fiz os treinamentos, eu aprendi muito sobre inteligência artificial, eu comecei a aplicar para muitas coisas e comecei a ter resultados em muitas coisas e fazendo muitas conexões. Até que após foi quase um ano?
Acho que deu um ano. Deu um ano, deu um ano. Após um ano, nessa agência que eu tava, eu voltei enfim, retornei o contato com aquela empresa. Lembra que eu falei pra você, logo quando eu cheguei na primeira agência de marketing, que eu consegui algumas conexões e que essas conexões me trouxeram um contrato com uma empresa, que foi meu primeiro contrato, meu primeiro cliente. Enfim, essa empresa, depois de todo esse período e depois de eu já estar nessa segunda agência de marketing, né, agência de inteligência artificial, que eu fiquei por um ano, essa empresa me procurou, a gente começou a conversar e a gente tinha um contrato anterior de R$ 1.000 por mês, 1.200 aí pra eu fazer algumas atualizações, só que eles me procuraram e a gente começou a conversar para eu ir 100% para essa empresa. E basicamente foi um trabalho 100% home office, 100% PJ, sem questão de horário nem nada. E basicamente ele chegou pra mim e falou: Vitão, quanto você quer ganhar? Joga a proposta pra mim que a gente vai negociar isso daí e eu vou te trazer 100% pra empresa. Cara, pensa, você com 20 anos de idade, 20, eu já tinha completado 21. Foi no ano passado isso daí, eu tava com 20, 21 anos. Hoje eu estou com 21 anos, mas já tô próximo do meu aniversário, falta 4 meses aí, mais ou menos. Mas pensa, você com essa idade e simplesmente alguém chega pra você e fala, viu, me fala quanto você quer ganhar que eu pago, sabe? Que a gente vai negociar e eu quero você de um jeito ou de outro na minha empresa. Cara, isso explodiu minha mente e eu fiquei extremamente feliz. Só que nesse momento eu já estava pronto, eu estava preparado para esse momento. Eu estava sendo intencional desde o começo com o contato com esse cliente e com tudo que eu estava fazendo. Então, nesse momento, eu cheguei para ele e eu falei, olha, eu quero X valor, passei para ele aproximadamente mais de 10 mil. Cara, eu preciso de X valor, eu vou entregar pra você A, B, C, D, E, eu vou ficar responsável por isso, por aquilo, eu vou aprender tal curso, eu preciso de tal coisa. Eu fui passando uma lista pra ele, que eu levei 2 dias aí pra montar tudo. Mas eu fui listando tudo que eu precisava passar pra ele e tudo que eu ia fazer pra conseguir agregar valor naquela minha proposta. Entende? Porque não foi simplesmente também eu chegar assim e falar, viu, me dá 15 mil reais, ele me pagou. Não, eu precisava mostrar valor para ele, entender o que ele estaria pagando. Então, a partir desse momento, eu listei tudo que eu ia fazer, quanto de valor que eu ia agregar para ele, e só depois disso que eu dei o meu preço, tá? E junto com tudo isso, eu falei, olha, só que eu preciso de um MacBook para trabalhar. Por quê? Eu tinha um contrato com a outra empresa que o MacBook seria meu se eu ficasse um ano na empresa. Porém, faltou um mês para completar esse um ano. E por conta disso, eu não consegui ficar com o MacBook Air para mim. Só que, eu poderia ter esperado um mês e tudo mais? Poderia. Porém, eu precisava já iniciar os trabalhos na outra empresa, a gente estava com algumas urgências e com isso eu já ia começar ganhando um salário que era o dobro do que eu já estava ganhando na outra agência, entende? Então, foi basicamente isso. E no final de tudo, eu falei isso pra ele, bom, mas eu preciso do Mac, blá 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 blá. Fechou. No final das coisas, ele chegou pra mim e falou, cara, escolhe qual Mac você quer. Escolhe qual Mac você quer, eu quero te dar o melhor equipamento. E, bom, mais uma vez eu tive essa oportunidade e eu cheguei pra ele e mostrei, cara, eu quero esse modelo aqui. Mostrei o MacBook Pro, M5, 16GB RAM, de 512GB e, enfim, mostrei tudo pra ele ali. Passou um dia e o MacBook já tava em minhas mãos. Esse Mac aqui, ó, que eu tô utilizando agora, aqui, que eu tô utilizando pra gravar. É que ele tá conectado nos cabos aqui, senão eu puxaria mais aqui pra vocês, tá? Mas, basicamente, com isso, eu ganhei esse MacBook.
E ele é meu. MacBook Pro M5. E o que é muito interessante é que eu tinha colocado isso na minha... no meu mapa dos sonhos, nos meus objetivos, eu tinha colocado exatamente esse MacBook nessa cor. E organizei tudo isso e planejei isso e fui intencional até chegar nisso. Então, após toda essa trilha, eu consegui conquistar mais um MacBook que eu ganhei de graça, como parte do contrato para eu ir para a empresa, para eu trabalhar como PJ, não é nem CLT, é como PJ, para eu prestar serviço para a empresa, com 100% de liberdade, eu conquistei isso daqui. Então, o que eu tenho para falar aqui para você? Primeiro, você pode pensar que, nossa, mas você foi muito sortudo, nossa, mas você foi privilegiado, isso, aquilo, outro. Talvez sim. Porém, eu estava preparado em todos esses momentos. Porque eu poderia simplesmente estar sentado aqui no meu quarto, jogando videogame, e poderia surgir uma oportunidade dessa? Talvez. Ou talvez não. E se surgisse, eu ia estar pronto? Não. Mas eu estava pronto. Eu estava estudando, eu estava aplicando, eu estava fazendo a minha parte. E com tudo isso, tem a questão também de se eu não tivesse ido para a empresa, se eu não tivesse largado o meu emprego aqui com o meu pai, na família do meu pai, que, bom, eu estava feito, eu tava bem financeiramente, eu ia crescer e tudo mais. Se eu não tivesse arriscado isso, se eu não tivesse saído, será mesmo que eu teria tido todos esses contatos e teria conseguido tudo isso? Então, a gente vê que a sorte acompanha muito o que a gente faz, acompanha muito a nossa ação. E quanto mais a gente faz, maior é a chance da gente ter sorte. Entende? Faz sentido pra você? Você tá conseguindo entender o que eu tô te falando? Então, se hoje você estiver pensando que as coisas não estão dando certo pra você, que você não consegue, que você não tá indo bem no seu trabalho, tente arriscar um pouco mais, tente entender um pouco mais como as coisas estão acontecendo ao seu redor, se esforça, esteja pronto, faça a sua parte, estude, faça conexões, crie networking, fale com as pessoas, esteja presente, sabe? E a partir disso, a partir desse momento que você entrar em movimento, a sorte vai estar ao seu favor, não contra você. Entende? Então, eu aprendi muitas coisas com isso que aconteceu comigo, né? Uma dessas foi isso que eu falei pra vocês, que é a questão de eu me movimentar, eu estar pronto, estar sempre pronto para fazer aquilo que tem que ser feito. E a outra questão também é justamente esse ponto em que eu falei pra vocês agora, que é você se conectar com pessoas, você ser intencional naquilo que você está fazendo, você estar pronto, você ir atrás de resolver os problemas. E a partir do momento em que você aplica e faz tudo isso, a sorte começa a trabalhar ao seu favor e não contra você. Entende? Então, e outra coisa muito importante, eu fui ousado também, porque eu poderia simplesmente aceitar o salário que haviam me proposto e beleza, falar um valor ali baixo e tudo mais. Mas não, eu fui ousado nos valores em que eu pedi, no custo, né, no preço que eu dei para o meu trabalho. E eu fui ousado também no momento de pedir, cara, eu preciso de XYZ. Eu coloquei isso na proposta, eu coloquei isso no contrato. E eu fui ousado, sabe? Eu falei porque, cara, o não eu já tenho, o que custa eu conseguir o sim, sabe? Então, cara, faça isso. Seja ousado, seja proativo, seja prestativo, seja uma pessoa intencional e fale o que você vai fazer e faça. Esteja preparado. Que com isso você vai conseguir conquistar todos os seus sonhos, todos os seus desejos. Seja um MacBook, seja um emprego dos sonhos,
seja qualquer questão que você consiga. Se você se dispor a fazer, você focar naquilo, você for intencional, você for ousado e você estar pronto, você consegue conquistar tudo aquilo que você desejar. Bom, essa era a mensagem que eu queria passar para você. Eu queria contar um pouco dessa minha história e te inspirar a você fazer o mesmo, a você agir da mesma forma. Então, eu espero que eu tenha conseguido passar com clareza. E bom, é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Obrigado. Tchau, tchau.